Muito boa noite a todos os irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Sejam todos bem-vindos, tanto os que estão aqui presentes, quanto os que nos assistem, né? Se tudo der certo lá, tem gente nos assistindo, então que Deus abençoe você também que está nos assistindo. O convite é para que, depois do momento que nós estivermos aqui, você que nos assiste, reúna-se com a sua família e tenha também um tempo de oração. Este culto é um culto reservado para a instrução na palavra, adoração a Deus, mas também um tempo de nós orarmos, intercedermos pelos irmãos. Eu convido então a todos para nós abrirmos a palavra de Deus no Salmo de número 115. Salmo 115. Nós vamos ler até o verso 3 e em seguida do verso 9 ao verso de número 13. Salmo de número 115, do verso 1 ao 3, depois do verso 9 ao verso de número 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Verso 9: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Esse salmo vai falar que a glória, a honra, o louvor e tudo mais deve ser ao nosso Deus. E quem reconhece isso é o próprio povo de Deus, que recebia coisas de Deus. Mas é importante nós entendermos que por mais que a gente receba coisas de Deus, não é Deus que tem que dar coisas a nós. Deus nos dá por sua graça, mas somos nós que precisamos render-lhe honra, louvor e adoração. Quando as coisas estão, segundo o nosso julgamento, bem, e até mesmo quando as coisas estão diferentes do que a gente julga como está tudo bem, porque Deus, Ele conduz a história em todo o tempo. Há uma pergunta ali, no verso de número 2, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O texto vai falar sobre as outras nações não verem as imagens do Deus, mas não é só isso. É que há momentos em nossa vida e nossa história que nós podemos perguntar: onde é que está Deus agora? Porque as coisas, elas não estão talvez tão bem como nós pensávamos. E a pergunta vem ao nosso coração e vem até aos lábios, quem sabe, e ao pensamento de outras pessoas que olham para aqueles que confiam no Senhor e dizem: tá vendo aí? Está passando por isso. Onde é que está o Deus deles? E aí o salmo todo vai mostrar que Deus é com aquele povo que foi chamado para ser dele. Ele vai falar de Israel e vai falar de Arão. Vai falar tanto daqueles que são o povo em geral, quanto aqueles que são os sacerdotes, os responsáveis pela palavra do Senhor e pelo ensino. E a Bíblia vai mostrar então que Deus, ali no verso 3, Ele faz tudo como lhe apraz. Ele governa todas as coisas. E esse governo de Deus, sempre é um governo abençoador do seu povo e de todas as nações. Eu queria convidar você para nós orarmos, colocarmos a nossa própria vida diante do Senhor, mas também nos colocarmos como povo de Deus, dizendo assim: não é para nós, Senhor, mas nós é que precisamos oferecer tudo a Ti. Senhor nosso Deus, que o Seu nome seja glorificado em nossa vida, em todos os momentos, em todos os instantes, ó Deus da nossa história, naqueles momentos em que nós olhamos e percebemos, ó Deus, todas as bênçãos do Senhor e estamos, quem sabe, confortáveis e parece que não há nenhum problema, mas também naqueles outros momentos em que parece que nós, por causa do nosso coração, não conseguimos ver e entender, ver os seus propósitos, compreender a direção do Senhor, e às vezes chegamos a nos perguntar:
Onde está Deus agora? Porque Ele não faz alguma coisa, mas o Senhor sempre está trabalhando, o Senhor sempre está abençoando o seu povo, porque o Senhor é gracioso e maravilhoso, mas a glória é tão somente ao Senhor. Queremos reconhecer isso nesse culto também, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você para nós nos colocarmos em pé e cantarmos uma música que diz: Tu és soberano sobre a terra, mas apesar da sua grandeza, da sua majestade, o Senhor trabalha, o Senhor se importa com cada detalhe das nossas vidas. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar da glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. O salmo que lemos diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Esse cântico que nós vamos cantar agora diz assim: eu te bendirei na hora da bênção, mas eu te bendirei na hora dos desertos, em todo o tempo, porque o Senhor é soberano. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te
bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei num caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, Senhor, teu glorioso nome bendirei. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, que esse cântico que nós cantamos possa ser uma verdade em nossa vida. Que nos momentos em que estamos sendo abençoados, não nos esqueçamos das mãos que nos abençoam, mas também que nos momentos em que há dificuldades, não nos esqueçamos que o Senhor é o Deus que não tirou as suas mãos da nossa vida e nem da condução da história. E que todas as coisas, ó Deus, são de acordo com a sua santa vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. E hoje eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia no livro de Jó. O primeiro capítulo do livro de Jó, para nós pensarmos um pouquinho sobre este começo, sobre esta abertura, e pensar então sobre um tema que é o sofrimento. Tema do sofrimento. Nós terminamos, sobre ansiedade, e eu compartilhei com os irmãos que por um tempo eu havia evitado esse tema, porque era um tema que dizia respeito a coisas do meu coração. Mas é uma tolice evitar aquilo que é um problema nosso, porque quando a gente vai à palavra, Deus tem o que é melhor para nós. Nós não gostamos de pensar e de falar sobre sofrimento, mas Deus tem resposta para nós sobre as nossas dúvidas a respeito do sofrimento. E nós, quando vamos à sua palavra, para buscarmos aquilo que é a orientação de Deus, nós somos edificados, nós somos confortados, nós somos instruídos e fortalecidos. E assim nós podemos atravessar os momentos, mesmo que de sofrimento. E mesmo que a gente olhe e pense, por que o justo, ele sofre? Jó capítulo 1, a partir do verso 1, vai nos dizer o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas.
era também muito poderoso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse texto, então, da palavra de Deus, na verdade, esse livro todo, ele é um livro que é importante porque ele vai levantar algumas questões. Por exemplo, por quê? Quem já não perguntou? Por quê? Por que esse sofrimento? Por que tanto sofrimento? Por que agora? Por que dessa forma? Por que não acaba logo? Nós vemos também nesse livro a relação entre pecado e o sofrimento. Vamos poder entender alguma coisa sobre isso, mas também nós vamos olhar a questão de bem e de mal. E diante disso, uma pergunta vem a respeito de Deus. Se Deus é soberano, por que Ele não age em alguns momentos em que estamos sofrendo? Ou será que Deus quer agir, mas não é soberano? Ou Ele é soberano e não quer agir? Por que Ele não quer? Onde é que Deus está no meio de todo esse sofrimento? Quando nós olhamos para o sofrimento de Jó, a pergunta também vem: onde é que Deus está no meio do sofrimento de Jó? O bom desse livro é que nós percebemos aonde está Deus no meio do sofrimento de Jó. O primeiro e o segundo capítulos desse livro
eles são o prólogo deste livro. O que é um prólogo? Os prólogos, eles eram, no teatro, a primeira parte de um tipo de teatro que chamava-se tragédia. E as tragédias, elas falavam a respeito dos dramas da humanidade e dos grandes problemas existenciais do ser humano. E para que servia o prólogo? O prólogo, ele apresentava aquelas pessoas o tema e a direção em que o restante da peça iria tomar, para que a pessoa, quando fosse vendo e ouvindo os diálogos que iam acontecendo, ela pudesse entender como que o assunto se relacionava com a trama inteira e eles pudessem entender tudo. Na literatura, um prólogo serve para a mesma coisa. É um texto antes do restante da história, que lança o tema e que fala a respeito do que será falado. Por que eu digo isso? Porque aqui nesse primeiro capítulo, nós poderíamos falar sobre como Jó era um bom pai, como é que ele cuidava dos seus filhos, tantas coisas. Só ali no verso 1 daria para trabalhar ali uma mensagem, que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. 4 coisas que nós poderíamos explorar. Mas eu gostaria de pensar com você naquilo que é a direção que o prólogo nos dá. O prólogo está aqui justamente para que a gente compreenda do que é que Deus está falando e o que é que Ele quer que nós entendamos. O prólogo, ele tem como alvo nós, eu e você, todos que lerem ou ouvirem o livro de Jó. Por que eu digo isso? Porque Jó não é informado de nada disso que acontece aqui no prólogo. Esse prólogo foi escrito para que nós saibamos e tenhamos uma visão geral, antes que comecem os diálogos, então, de Jó, os seus questionamentos, e tudo aquilo que vai ser o livro de Jó, abordando os mais diversos temas sobre por que é que Jó está sofrendo. Muitos vão falar que é por causa do pecado, e aí Jó vai argumentando, e lá no final, então, Jó conversa com Deus. Mas o prólogo, então, tem como alvo nós. E o prólogo, ele fala de 3 personagens, que são principais aí no prólogo. Não só são principais, mas eles estão, aí no prólogo, agindo, tendo uma agência, uma ação em tudo o que acontece. E esses são Jó, Satanás e Deus. E eu queria pensar então no seguinte tema: Jó, Satanás, Deus e o alvo do prólogo, que somos nós. E pensar nesses 3 personagens e no alvo do prólogo. O primeiro é o personagem Jó. Quem é Jó? O Jó, ele é chamado também, ele é considerado um patriarca. Ele viveu na época de Abraão. Lá atrás, talvez viveu um pouquinho antes de Abraão. Nós não sabemos se ele é semita, se ele é jafetita ou se ele é camita, porque não tem uma genealogia. Mas a Bíblia mostra que ele é de uma cidade árabe de nome Uz, e que ele era temente a Deus, ele conhecia Deus, ele era íntegro, reto e desviava-se do mal. Se você for para Ezequiel, no capítulo 14, Jó, ele vai ser citado. E ele vai ser citado junto com outros 2 personagens. Jó, capítulo 14, o verso 14, diz assim: ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Deus está falando através de Ezequiel da justiça e castigo que viria sobre a própria nação e povo de Deus. E ele vai falar, Ezequiel vai falar assim: ainda que esses 3 homens estivessem ali no meio, lembrando de Ló e da sua esposa, lá quando Abraão orou por justos que estavam lá. Então agora Ezequiel vai chamar essa imagem e ele vai colocar 3 homens, o primeiro deles é Noé, e daí eu queria que vocês fossem comigo para Gênesis capítulo 6, verso 9,
um versículo apenas para ver o que a Bíblia diz de Noé. Gênesis, capítulo 6, o verso 9, que vai nos dizer o seguinte: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O outro é Daniel. Vá comigo para Daniel. Daniel no capítulo 1, o verso 8. Daniel capítulo 1, o verso 8 vai nos dizer assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, isso por causa da sua fé. E aí no capítulo 6, é o famoso texto quando Daniel é condenado à cova dos leões. Capítulo 6, os versos 4 e 5, em primeiro lugar, que vão dizer assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Por quê? Porque ele priorizava Deus na sua vida. E versos 19 a 22 diz assim: pela manhã, isso depois que ele passou a noite na cova dos leões, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano. Veja o motivo: porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Pessoas que eram íntegras e retas, e que a Bíblia mesmo toma como exemplo de homens justos, que poderiam ser pessoas que até mesmo por a sua presença, estar no meio de um povo corrompido, que quem sabe a misericórdia de Deus viesse por causa desses homens, mas lá na frente Deus está tratando com eles. Mas isso para mostrar que Jó era um homem justo e reto diante de Deus. Josué era um homem piedoso. Aqui nós vemos no verso 1, isso que é falado pelo autor. O autor é um poeta, e as pessoas falam da inteligência desse poeta por causa do estilo de como é escrito. É lógico, eu não consigo ler fluentemente o que está escrito, mas os estudiosos dizem a respeito disso, mas nós não sabemos quem é esse poeta. Mas alguém mais fala de Jó dessa forma. Verso 8, veja aí: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem é que dá esse testemunho? O Senhor. O próprio Deus vai falar isso de Jó. E ainda no verso 3 do capítulo 2 vai dizer assim: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. E Deus ainda fala: ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Deus mesmo vai falar 2 vezes a respeito da vida espiritual desse homem, que abrangia todas as áreas da sua vida. E quando a gente pensa que esse livro é inspirado por Deus, e que o autor foi tocado por Deus, nós podemos dizer que Deus mesmo fala todas as vezes que Jó é esse homem cuja piedade ela é reconhecida pelo próprio Deus. Por que nós estamos falando sobre isso? Jó talvez era o homem mais piedoso e crente da sua época. Pelo que Deus fala aqui,
no verso de número 8, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Imagina uma pessoa crente que você conhece. Agora você imagine a pessoa mais crente do seu tempo. Esse era Jó. Qual que é o objetivo, então, do texto apresentar Jó dessa forma? É mostrar que Jó, ele não sofreu porque ele não era um homem piedoso e nem porque ele não era alguém temente a Deus. Porque nós temos a tendência de aceitar muito mais fácil quando uma pessoa má, ela sofre. Quando alguém que não teme a Deus e não se interessa por Deus, ela sofre. Nós às vezes dizemos que pode ser um castigo e às vezes dizemos que é Deus tentando trazê-la pela dor e pelo sofrimento. Mas aqui nós vemos que não é a maldade, nós vemos que não é a falta de comunhão com Deus que levou Jó ao sofrimento. Então o que é? E essa é a pergunta que muitas pessoas fazem quando veem o justo sofrendo, ou como Jó, que disse, eu sou inocente, e ele era mesmo, porque Deus fala a respeito dele essas coisas, e estava sofrendo, e tentava entender o porquê do seu sofrimento. Por que é que os justos, eles sofrem? Por que é que Deus não faz nada? Deus tem a ver com isso? Será que Deus se distraiu, se perdeu um pouco, e Satanás tomou uma vantagem sobre Deus, e fez mal ao justo, enquanto Deus não estava vendo? Será que é isso? Nós precisamos ver os outros dois personagens, para pensar a respeito disso. O outro personagem, ele é Satanás. Satanás, ele é apresentado aqui, ele é reconhecido aqui como aquele que é o opositor, ele é o acusador, e ele é o adversário implacável. Como é que ele aparece aqui? Diz aí no verso 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás, você sabe, ele é aquele que se rebelou contra Deus, que levou um grupo de anjos com ele. Ele foi aquele que tentou Eva lá no jardim. Ele é aquele que está contra Deus e contra o povo de Deus. E aqui nós vemos Deus perguntando para Satanás de onde ele vem, Deus perguntando a respeito do servo Jó, mas no verso 9 nós vemos a ousadia de Satanás, e ele se apresentando justamente como opositor, acusador e adversário, porque a resposta de Satanás a Deus é a seguinte: Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa, a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende a mão e toca-lhe, toca em tudo quanto tem, e o Senhor vai ver o seguinte: verás se não blasfema contra ti na tua face. Quando Satanás, ele fala isso, ele está se opondo a Jó, mas ele também está se opondo a Deus, porque é Deus quem diz. Veja, ele é temente a Deus, e Satanás diz que não. Nisso ele é o acusador, porque ele acusa Jó de uma relação não de adoração e nem de amor a Deus, mas uma relação de mercado. Sabe por que ele fala de você, Deus, e por que ele anda com o Senhor? Porque é vantajoso para ele, tire as coisas dele, mas acusa também a Deus, porque Deus é onisciente. Se fosse diferente, se fosse como Satanás está dizendo, Deus saberia que o coração de Jó estava longe dele, que ele amava mais as coisas que ele recebia do que a Deus. E quando Satanás diz assim, é por causa dessas coisas, ele está também afrontando a Deus e acusando a Deus de criar uma circunstância em que parece que ele é adorado por Jó, mas que não é verdade. E ele é o adversário implacável. É claro, ele não consegue fazer nada contra Deus, mas quando ele pôde, ele fez parte, é claro, a soberania de Deus estava envolvida, da condução de Jesus à cruz. Se ele pudesse, ele investiria
contra Deus, mas quando ele tem oportunidade, ele investe contra nós, e ele é implacável. Veja que quando ele recebe permissão de Deus, Satanás, ele não perde tempo. E o que foi quando Satanás, ele atacou a Jó? Foi a riqueza de Jó, o capital de Jó, a renda de Jó, as economias de Jó, a aposentadoria de Jó, tudo. Ele ficou sem nada. Mais do que isso, morreram seus 10 filhos em um só dia. Eu nunca passei por nada parecido com isso, mas é uma coisa familiar a nós, receber a notícia de que um filho se foi. É o telefone que toca, alguém que bate, o noticiário, a notícia sobre um avião, um assalto, uma explosão, um acidente, um mal súbito. De repente alguém chega para você, ou o médico, a polícia, um amigo, às vezes o pastor, já falando manso e dizendo, vamos sentar para a gente conversar, e parece que a gente já sabe a notícia que vem depois. Eu fiquei com muita dificuldade de meu filho ir para a cirurgia de amígdalas, que é comum. Jó, ele não perde só um filho, nem 2, mas ele perdeu todos, no mesmo dia. Às vezes a gente passa por aqui e acha que o pior vem depois, mas eu não sei o que é pior, se é ficar doente, ou se é perder todos os filhos num dia só. Que dor foi essa que ele sentiu? Nós não conseguimos nem imaginar por aquilo que ele passou. Mas o que é que o texto está mostrando a respeito de Satanás, apesar de mostrar que ele é opositor, acusador e adversário implacável? Primeiro, a realidade e uma certa relação de Satanás com o sofrimento. Se Satanás puder, ele vai infligir sofrimento ao povo de Deus e àquele que ele puder alcançar. Mas a Bíblia vai mostrar que Satanás aqui, ele está prestando contas a Deus. Ele vem junto com os outros anjos, provavelmente, e ele vai prestar contas a Deus. Onde é que ele estava? Ele dá um jeito de falar em lugar nenhum e em toda parte, né? Estava rodeando a terra. Mas aí quando é falado a respeito de Jó, Deus é quem dá a autorização para que ele então toque em Jó. E é interessante que no capítulo 1, nós percebemos que nos filhos de Jó e nas coisas de Jó, que Satanás toca, porque Deus diz, mas nele não toque. No capítulo 2, quando Satanás vai dizer a respeito de tocar nele, Deus impõe limite de novo, porque Deus diz, mas não mexa na sua vida, e aí ele vai ficar doente, mas havia um limite, Satanás não poderia matar a Jó. E aí, Satanás sim, ele é real, ele está envolvido com o nosso sofrimento, tem a ver com a nossa luta espiritual, nós precisamos orar, nós precisamos vestir toda a armadura de Deus, nós precisamos vigiar, como Jesus diz, mas Satanás, embora possa estar relacionado com o sofrimento justo, ele não é a causa última do sofrimento justo. Qual é a causa última? Nós vamos daí ao terceiro personagem, que é Deus. Se você percebeu aí na leitura, parece que Satanás não estava nem aí com Jó. Parece que quando Deus fala para Jó, você viu meu servo Jó? Aí é que Satanás presta atenção em Jó. E aí Satanás vai na ofensiva contra Jó. E é Deus quem dá permissão a Satanás para que vá até onde ele pôde ir na vida de Jó. Muitas vezes, quando nós estamos tentando confortar alguém, nós vamos dizer assim, olha, Deus não tem nada a ver com o sofrimento, Deus, Ele não tem nada a ver com isso, mas aí nós ignoramos que nada acontece
sem a vontade e aprovação de Deus. Deus é soberano. E todas as coisas que acontecem, mesmo o sofrimento justo, mesmo o sofrimento desse homem que tinha uma relação de adoração e de amor a Deus verdadeiro, que é comprovado por toda a circunstância, e todo o livro vai comprovar isso, e lá no final ele vai dizer que uma das coisas preciosas é conhecer mais a Deus ainda, mesmo depois de toda a perda que teve. Deus está envolvido em todo o sofrimento. Em todo e qualquer sofrimento, Deus está envolvido. Então, quando a gente pergunta, Deus, Ele é soberano, mas não quer fazer nada sobre esse sofrimento que está acontecendo? Ou Deus quer fazer, mas Ele não é soberano? Por que Deus não ouve as minhas orações e não responde como eu estou orando? Por que Deus não faz como eu imagino que tem que ser? Por que o justo sofre e muitas vezes o ímpio não sofre? E a resposta é, até aqui, por enquanto, quando nós vamos pensar em nós. Então nós vimos Satanás, Jó e nós. Mas para pensar em nós, eu gostaria de olhar aquilo que Jó ele vai dizer no verso 21. Depois de tudo isso, depois de ter perdido tudo isso, ele raspa a cabeça no verso 20, ele lança-se à terra e adora a Deus, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. O que ele está dizendo? Deus está relacionado com esse sofrimento. Deus é soberano. Foi Ele quem deu, e foi Ele quem tomou. Quando eu recebi os meus filhos nos meus braços pela primeira vez, e me alegrei e sorri com eles, foi Deus. Mas agora que eles foram levados, foi Deus. E ao invés de revoltar-se contra Deus e dizer, onde é que já se viu Deus fazer isso? Ele vai encerrar esse versículo dizendo, bendito seja o nome do Senhor. São palavras maravilhosas, não são? Mas são palavras assustadoras. São maravilhosas quando a gente olha para a fé desse homem e percebe como esse homem falou isso. Mas são assustadoras quando nós pensamos que nós também podemos sofrer e que Deus estará envolvido sim no sofrimento pelo qual nós passarmos. Mas o objetivo de Deus aqui, ele é realizado. E Jó, ele não se volta contra Deus, mas ele o adora e reconhece a sua soberania. O que conforta mais o seu coração? É saber que o Deus soberano fez todas as coisas e na hora certa, mesmo através do sofrimento, Ele cumpriu os seus propósitos que são sábios, santos e soberanos? Ou que às vezes Deus perde o controle e o diabo se aproveita e nos rouba as coisas? É claro que o conforto está na soberania de Deus. E é por isso que Deus revela a verdade. Mesmo que algumas pessoas, ao olhar para esse texto, elas usem de desculpa para dizer, com um Deus como esse, quem precisa de inimigo? Por que eu vou servir a um Deus como esse? Mas não é justamente essa a tese de Satanás? A tese de Satanás e a grande luta espiritual nossa é se nós amamos e adoramos a Deus verdadeiramente ou não. A tese de Satanás é assim, a hora que o Senhor trouxer sofrimento para esse povo aí da Igreja Presbiteriana Central, o Senhor vai ver uma coisa, eles vão virar as costas para o Senhor e ainda vão falar mal do Senhor. Essa é a tese de Satanás. E Satanás está certo ou está errado sobre a nossa vida? A outra reação que pode ser tão errada quanto essa de virar as costas para Deus, é aquela reação assim, é melhor eu ficar perto de Deus, porque se eu não ficar perto de Deus, olha, eu estou sofrendo, mas o sofrimento vai ser pior. Também é relação de mercado, é relação de tentar fazer uma coisa para conseguir outra, para conseguir não sofrer mais para frente. Mas o que nós vemos em Jó?
Deus deu, Deus tomou. Bendito o nome do Senhor. Para Jó, Deus é o Pai Todo-Poderoso e Ele é o Filho, que ama o Pai incondicionalmente, que confia no Pai, apesar das circunstâncias. Para Jó, Deus é o Deus soberano, todo-poderoso, sábio e santo, e Ele é o adorador, o verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, independente das circunstâncias. O que é que Deus faz aqui? Deus é glorificado pela vida de Jó, porque Deus sabia que dentro do coração de Jó havia o que quando Satanás mexeu lá, saiu pela sua boca. O que acontece às vezes quando pessoas passam por um grande sofrimento? E às vezes a gente está atendendo as pessoas, às vezes elas falam uma besteira grande, não é? De revolta, de amargura, de dor. O que a gente faz? Naquela hora a gente pensa, meu Deus, ela está passando por isso, a gente abraça, né? E espera passar um pouco. Mas o que é isso? É aquela ideia do o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, eu gosto daquela, já falei isso, quando bate no copo e derrama, o que sai é o que está dentro do copo. Deus permitiu que Satanás não desse só uma batidinha no copo. Explodiu uma bomba nesse copo. E o que saiu? Qual que foi a reação natural daquele que é um homem piedoso verdadeiramente? Bendito seja o nome do Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. Muito embora Deus esteja tirando. Um dia Ele deu, agora Ele está tomando. Mas Ele é Deus. E Ele adorou a Deus. E aí a pergunta para nós é, e se passarmos por alguma coisa parecida? A primeira coisa que vem à nossa cabeça é, Deus me livre, não é verdade? Deus me livre de um negócio desse. Mas qual que é a sua resposta? Pois eu gostaria muito que, se lá na maravilhosa e soberana mente e planos de Deus, tivesse alguma coisa parecida com isso na minha vida, eu gostaria de ser alguém que daria essa resposta. Que daria essa resposta para minha família, que daria essa resposta para os meus amigos, que daria essa resposta para a igreja, que daria essa resposta para mim mesmo, e que principalmente daria essa resposta para Deus. Será que Satanás está certo com respeito de Jó e Deus e seu relacionamento? Satanás estava errado. Mas a tese de Satanás é que nós somos somente interesseiros, que amamos mais as bênçãos de Deus e não amamos a Deus, e que no primeiro sofrimento nós voltamos as costas para Deus. Será que ele está certo sobre nós? Ou será que nós somos como Jó? Será que nós podíamos orar por isso? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos atravessando um momento tão diferente na história, o momento da Covid, e nós vemos missionários, vemos pastores, vemos amigos, conhecidos, sendo levados. Talvez muita gente aqui, ou que está nos assistindo, viu pessoas próximas serem levadas pela Covid e se perguntaram, por quê? Ó Deus, que a Tua soberania seja o consolo e conforto para o nosso coração. Sabendo que se foram levados não porque Satanás tem algum tipo de poder em algum momento em que ele é igual ou maior ao Senhor. Mas, ó Deus, que o Senhor tem tudo diante das suas mãos, que o Senhor conhece o nosso coração, que o Senhor tem certo o dia do nosso nascimento e o dia em que o Senhor nos chamará. E nós queremos pedir ao Senhor que nos momentos em que nós perdermos pessoas, nos momentos em que nós, quem sabe, sofrermos
alguma coisa parecida com Jó. Que o nosso coração possa ser parecido com o coração de Jó. Isso só pode acontecer pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente continuar, eu só gostaria de responder uma pergunta que eu não respondi. Onde está Deus e o que Ele está fazendo mediante o sofrimento do justo? Deus ama o justo. Deus tem amado o justo. Amou, ama e continuará amando. A prova disso foi que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para que quando Jesus voltar, não haja nem choro, nem dor, nem sofrimento. Deus está sim, fazendo, mas Ele é soberano. E no tempo certo, nós estaremos para sempre com Deus, sem lágrimas, sem choro e sem dor. Que Deus te abençoe, você que está em casa. Nós vamos ter um instante aqui de oração, aqui na igreja, e até o nosso próximo encontro, os irmãos.